Igreja do Senhor, peço que você abra a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 6. Nós iremos fazer a leitura de todo o capítulo do livro de Atos, capítulo 6. Escute com esperança, fé e amor aquilo que o teu Criador tem a dizer ao teu coração nessa manhã. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, Filipe, Prócoro, Niacor, Timão, Párnemas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhe puseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirenos, dos alexandrinos e dos Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo-o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que puseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque os temos ouvido dizer: este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos de Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Oremos. Pai Celestial, a tua igreja se encontra esta manhã aos teus pés para ouvir a tua lei, ó Pai, e ter os nossos corações conduzidos a Cristo. Desvenda, ó Pai, os nossos olhos para contemplarmos a beleza e as maravilhas da tua lei. Fortalece a tua igreja, ó Pai. É isso que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. O temor, o medo e a insegurança sempre estiveram presentes no coração da igreja do Senhor, desde Gênesis até os dias de hoje. Quando nossos olhos se voltam para as páginas do Antigo Testamento, nós notamos que Satanás, de diversas formas, tentou impedir o cumprimento da promessa que foi dada à nossa mãe, lá no Jardim do Éden, de que o Messias viria e pisaria a cabeça da serpente, redimindo um povo para si. A alegria para o teu coração, crente, nesta manhã, é que Cristo ele veio, ele habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e através da sua morte, redimiu um povo para si. E o interessante é que Satanás, apesar de diversas formas ter tentado impedir a encarnação de Cristo para redimir o seu povo, nós percebemos nos evangelhos que Cristo veio e esmagou a cabeça da serpente. Entretanto, queridos, não são poucas as vezes em que os nossos corações são tentados a pensar que Satanás tem conseguido ter bom êxito em oprimir a igreja do Senhor, que Satanás tem conseguido oprimir o coração dos crentes que buscam fielmente servir a Cristo de geração a geração. Na verdade, quando os nossos olhos estão voltados, agora não mais para o Antigo Testamento, mas para o Novo Testamento no livro de Atos, nós percebemos que a igreja do Senhor tem sido perseguida desde os seus primeiros dias, que nós percebemos domingo passado que a hipocrisia, a vaidade, a mentira, de alguma forma, por influência de Satanás, estava tentando penetrar a igreja do Senhor e levar muitos a ter essa postura. E agora, queridos, quando nossos olhos estão fitados nesse texto de Atos capítulo 6,
nós percebemos que Satanás, agora não mais de fora para dentro, e nem de dentro para fora, mas de maneira sutil, sorrateira, ele tenta agora conduzir a igreja do Senhor a condenar uns aos outros, a levantar contendas uns para com os outros, através de um coração que murmura, e através de um coração que aparenta ser piedoso, ao questionar, as minhas viúvas estão sendo deixadas de lado, em detrimento das viúvas dos hebreus. Note, queridos, que apesar do texto que nós lemos nessa manhã, falar sobre a instituição dos diáconos, ele tem muito a nos ensinar, que Cristo ainda cuida da sua igreja, mesmo quando nossos olhos estão manchados, mesmo quando nossos olhos estão turvos de murmuração, vaidade e ódio ao nosso irmão. Talvez você esteja dizendo ao teu coração, está claro que há certos textos nas Sagradas Escrituras que não se aplicam diretamente ao meu coração. Inclusive esse texto, porque na verdade ele vai relatar a instituição dos diáconos. Eu sou apenas um membro comum da Igreja Presbiteriana de Vila Guarani. Entretanto, queridos, não dê ouvidos aos enganos de Satanás, ao dizer que um texto como esse, apesar de relatar a instituição dos diáconos, não fale ao teu coração, não aqueça a tua alma e não confronte o teu pecado. Você verá nesta manhã, queridos, que o Senhor estabeleceu meios e pessoas para consolar a sua igreja, inclusive você, meu caro irmão cristão. Nesse sentido, queridos, nós iremos ver nessa manhã o cuidado e o fortalecimento da igreja do Senhor. E a questão que surge ao nosso coração é, como é que o Senhor cuida da sua igreja e fortalece? Nós iremos ver isso em 2 pontos. O primeiro deles é que o Senhor cuida da sua igreja por meio da sua palavra. Queridos, domingo após domingo, nós temos observado e temos sido lembrados pelo próprio Cristo, que através do seu testemunho tem fortalecido, consolado e aumentado o número da sua igreja. À medida que a igreja cresce em edificação, à medida que a igreja cresce em proclamação do Evangelho, ao mesmo tempo nós notamos na narrativa de Atos que Satanás, de diversas formas, tenta perseguir a sua igreja e impedir o crescimento da obra do Senhor. Agora ao observar esse texto, queridos, nós notamos que o Senhor levantou homens, levantou meios para consolar a igreja do Senhor. Levantou diáconos para que a semelhança de Cristo possa servir a sua igreja, possa servir aqueles que padecem, tanto no corpo quanto na alma. Perceba que o crescimento não se limitou apenas àquela pregação dos apóstolos, em especial a pregação que nós vimos em Atos capítulo 2 do apóstolo Pedro, em capítulo 3 também, mas também que a igreja do Senhor, na medida em que ela caminhava na proclamação do Evangelho, ela também crescia em número. E daí, isso serve muitas vezes para consolar o nosso coração, perceber que, através da proclamação do Evangelho, a igreja do Senhor cresce, mas ao mesmo tempo, à medida que ela cresce, cresce também com ela os pecados, as confusões e as contendas no meio do povo do Senhor. Grande alegria, meus irmãos, é nós notarmos que a nossa igreja ela tem crescido, que a nossa igreja ela tem buscado ser fiel ao Senhor na pregação do Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, nosso coração tem que ser policiado quanto a diversos pecados que surgem em nosso meio, mas que precisam ser tratados. Lucas, então, nos mostra que houve uma discussão entre 2 grupos nessa igreja, como nós notamos no primeiro versículo. Ele vai dizer que era os helenistas e outro eram os hebreus, mas que, em certo sentido, ainda que o texto não diga isso, ambos eram judeus, ambos eram cristãos que haviam se convertido ao cristianismo e que agora seguiam aos ensinamentos de Cristo. Entretanto, os helenistas eram aquelas pessoas que nasceram em Jerusalém, mas que devido à dispersão que houve na cidade de Israel, em especial em Jerusalém, eles foram afastados para as regiões próximas a Jerusalém. Eles agora não falavam mais o hebraico, mas sim o grego. E a cultura helênica é uma cultura grega. Mas, ao mesmo tempo, quando nós olhamos que os helenistas eram esses grupos que não mais moravam em Jerusalém, nós percebemos um outro grupo, que é os hebreus. Esses hebreus, eles nasceram em Jerusalém, eles permaneceram em Jerusalém, e agora eles falam não mais o hebraico, mas provavelmente o aramaico, a língua que era comum daquela época. O que tudo isso tem a ver, meus irmãos, quando nós observamos esses 2 grupos, os helenistas e os hebreus? E o porquê de eu estar me detendo de uma maneira minuciosa a esses detalhes, em que um grupo se afastou de Jerusalém e o outro permaneceu, mas ao mesmo tempo, devido ao Pentecoste, eles estão agora vivendo
em comunidade. O ponto, queridos, é que ambos os grupos eram tementes ao Senhor. Ambos os grupos ouviram a proclamação do Evangelho, mas, infelizmente, estava havendo contenda entre eles. Infelizmente, estava havendo murmuração por parte dos helenistas contra os hebreus. Salomão, meus irmãos, quando nossos olhos estão voltados para o Antigo Testamento, para o livro de Provérbios, capítulo 6, nós notamos que o Senhor abomina, que o Senhor odeia com toda a sua alma o falso testemunho e os que semeiam contenda entre os seus irmãos. Você percebe que é bem verdade que a igreja do Senhor estava crescendo nesse momento. É bem verdade que aqueles que outrora foram afastados devido à perseguição, eles foram voltados para Jerusalém, mas infelizmente estava havendo contenda e falso testemunho entre aqueles irmãos. Tome cuidado, meu irmão e minha irmã, para que no pretexto de piedade, a tua boca não seja emprestada a Satanás para proferir falso testemunho ao teu irmão e promover contendas dentro da igreja do Senhor. Se há alguma queixa por parte de algum irmão ou de alguma irmã, vá até ele ou até ela e o exorte, o encoraje a mudar os seus caminhos. Mostre a ele a queixa que o teu coração tem para com ele. E então busque em comunidade tratar o coração do povo do Senhor. Não fique proferindo falso testemunho. Não fique proferindo coisas que ele não disse. Não fique buscando, de alguma forma, no pretexto de piedade, arrumar contendas na igreja do Senhor. Diferente da instituição dos apóstolos, que nós vimos no capítulo 1 e também lá nos evangelhos, em que nós vemos um relato em que o próprio Cristo comissiona os seus apóstolos, comissiona os seus discípulos. Nós vemos agora que o Senhor tem tratado a sua igreja, levantando diáconos para lidar com a inveja, com a murmuração e com contendas dentro da igreja. É interessante observarmos isso porque quando nós lemos uma leitura rápida de Atos 6, nós dizemos, poxa, interessante que o Senhor tenha levantado homens para servir a sua igreja. Mas quando nós olhamos por essa perspectiva, nós notamos que a instituição de diáconos se deu por haver murmuração, mentira e contendas na igreja do Senhor. Mas ao mesmo tempo é uma bênção, porque isso nota que o Senhor não somente levanta homens para proclamar o Evangelho, mas também levanta diáconos, levanta homens do Senhor para lidar com as necessidades do corpo e também da alma. Como é que o Senhor trata então o pecado e as dificuldades dessa igreja, queridos? Será que o ideal era que os apóstolos abandonassem o serviço às mesas? Porque quando nós olhamos, nós percebemos que os apóstolos dizem, não convém, não é razoável que nós abandonemos a proclamação do Evangelho e a oração para servir às mesas. De modo algum, queridos, quando nós olhamos para o capítulo passado, que nós meditamos em Atos, capítulo 4, nós percebemos que vários irmãos da igreja de Jerusalém, da igreja de Atos, vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos, para que eles pudessem, de alguma forma, de maneira justa, fazer a distribuição dos recursos. Mas, como eu disse, a igreja, pela glória do Senhor, para a exaltação da sua graça, estava crescendo. E com ela cresciam os problemas. E daí os apóstolos chegam assim em conclusão. Não é razoável, meus irmãos. Não irá agradar o coração de Deus nós abandonarmos a centralidade da pregação do Evangelho para focarmos no serviço à mesa. Por isso, elegemos homens para servir a igreja. E o parecer agradou a todos, e por isso eles elegeram Estevão, Filipe e os demais diáconos. Note que os apóstolos disseram que não convém, de forma alguma, nós deixarmos a palavra do Senhor e o ministério da oração. Isso quer dizer, meus irmãos, que os apóstolos não amavam a igreja do Senhor? De modo algum. Pelo contrário, pela sabedoria e pelo Espírito do Senhor, eles estavam de uma forma tentando pastoralmente cuidar do rebanho do Senhor. O puritano Matt Henry, comentando sobre esta passagem, ele diz: a pregação e a oração deve ser a centralidade, deve ser aquilo que marca a vida do ministro da palavra. Ora, por que a pregação e por que a oração elas devem ser prioridade para o presbítero e para o ministro da palavra? Porque a pregação é o meio pelo qual Deus ordenou que, ao pregar o Evangelho, a sua igreja fosse consolada, fosse encorajada e
e fosse exortada a ser conduzido a Cristo. Mas também por que a oração? É obrigação dos presbíteros, é obrigação daqueles que estão sobre a liderança do povo do Senhor, levar ao trono da graça as dificuldades e os pecados da igreja do Senhor. Por isso que os apóstolos falam, meus irmãos, não convém que nós abandonemos a pregação e a oração, porque nós estamos responsáveis, nós somos responsáveis pela a alma da igreja do Senhor. Por isso nós devemos nos esmerar na pregação do Evangelho e também orarmos uns pelos outros. Então, diante desse contexto, diante dessas problemáticas que surgiam na igreja do Senhor, mas que precisavam ser resolvidas, os apóstolos propõem a eleição que nós vemos aqui no capítulo 5, no versículo 5 e no versículo 3. É interessante notar, queridos, que o padrão bíblico pelo qual Deus levantou e ordena que a igreja seja governada, não é de forma autoritária e nem ditatorial, em que um homem só governa a igreja do Senhor, em que o homem tira e bota presbítero, em que o homem tira e bota diácono, mas se dá de maneira conciliar, onde através da eleição, onde através do Espírito Santo conduzindo a igreja do Senhor, possa eleger homens para servir a igreja de Deus. Notem também, meus irmãos, que há certos pré-requisitos que precisam ser observados nas escolhas de oficiais. O texto vai dizer que eles precisam ser homens de boa reputação, cheios do Espírito e que sejam homens capacitados para servir a igreja do Senhor. Por quê? Porque no sacerdócio levítico, você não via homens desleixados, você não via homens que não temiam ao Senhor. Então, o apóstolo Paulo vai dizer, meus irmãos, é bem verdade que a igreja do Senhor precisa ser tratada. É bem verdade que a igreja do Senhor precisa levantar homens para cuidar daqueles que padecem fisicamente. Mas, ao mesmo tempo, escolha com sabedoria. Homens que temam a Deus, homens que tenham boa reputação dentro e fora da igreja, e aqueles que sejam cheios do Espírito Santo. Então, nós percebemos que a primeira prerrogativa para que os oficiais, para que pessoas assumam o cargo, seja de presbiterato, seja de presbítero ou seja de diáconos, é que eles sejam homens. Por natureza, eles sejam homens. Quando nós olhamos para o sistema sacerdotal do Antigo Testamento, você não vê a sacerdotisa e nem levita, mas você vê sacerdotes e levitas que serviam ao Senhor através dos sacrifícios e serviço ao povo do Senhor. Ou seja, aqueles cargos precisavam ser assumidos por homem para expressar a natureza do nosso Redentor, que é Cristo. Cristo não é a nossa Redentora. Cristo não é aquela que veio, através da sua obra, redimir ao seu povo. Mas Ele é um homem que expressa o seu caráter redentor. Em outras palavras, queridos, o presbítero é como Cristo, que através da pregação do Evangelho, ele consola a sua igreja. Mas, ao mesmo tempo, Cristo é como o diácono, que serve a sua igreja com um coração voluntário. Ele, sim, é o verdadeiro diácono por excelência. Ainda que esse texto venha relatar a instituição dos diáconos, ainda que esse texto venha relatar que os diáconos foram levantados para tratar um problema da igreja, quando nossos olhos são conduzidos a Cristo, nós notamos que sim, Ele é o diácono por excelência. Ele é o presbítero por excelência, porque Ele é aquele que proclama, através do seu Evangelho, as verdades de Deus. Mas através da sua obra, Ele também serve ao povo do Senhor. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vocês conseguem perceber, queridos, a forma como surgiu os diáconos na igreja do Senhor? Note que o texto nos revela que a igreja do Senhor crescia por meio da pregação do Evangelho, mas também crescia com contendas e mentiras e murmurações. Mas também ela precisa ser tratada pelo Senhor. Então Deus, em sua providência, levanta homens para lidar com esses conflitos e cuidar da igreja. E por fim, no verso 7, como você vai notar na sua Bíblia, leia comigo, por favor, acompanhe comigo, por favor. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitos sacerdotes obedeciam à lei. A igreja que possui um conselho forte, meus irmãos. A igreja que possui uma liderança bíblica. Uma igreja que possui homens que são cheios do Espírito Santo. Homens que têm reputação dentro da igreja e fora da igreja.
Uma igreja que possui liderança como essa, ela prospera e cresce, tanto em número, como também na palavra do Senhor. Pois ela está fundamentada não em vãs filosofias, não nos achismos dos homens, mas naquilo que Deus revela à sua igreja. Entretanto, queridos, ainda que nós leamos um relato como esse, ainda que nós possamos extrair verdades que confrontam os nossos corações e aquecem a nossa alma, custará a minha vida, custará a tua vida, construir uma igreja fundamentada na palavra do Senhor. Custará a nossa própria vida sermos fiéis e sermos achados diante do Senhor como os obreiros aprovados que não têm do que se envergonhar e que manejam bem a palavra do Senhor. Nós vimos que Deus cuida do seu povo por meio da pregação, isto é, da pregação do Evangelho, por meio do ensino e também do serviço ao próximo. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que Deus é aquele que, após a igreja do Senhor ser fiel, ser achada fiel no serviço ao próximo e na proclamação do Evangelho, ela será perseguida, tanto pelos que estão dentro da igreja e principalmente com os que estão fora da igreja. É aí que nós vamos para o nosso segundo e último ponto, queridos. Deus cuida do seu povo, mesmo em meio às perseguições. Acompanhe comigo novamente a leitura do verso 8 e o verso 10. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Percebam, queridos, que após Lucas, que é o autor do livro de Atos, mostrar que os apóstolos lidaram com o pecado da murmuração e com a mentira e com as dificuldades que estavam havendo em dividir os recursos de maneira justa, Lucas agora ele passa a nos relatar a vida daquele que deu. Lucas agora passa a relatar a vida de Estevão, aquele que foi o primeiro mártir da igreja, aquele que, após ouvir o evangelho de Cristo, após se converter ao evangelho de Cristo, após ser chamado a servir a igreja do Senhor, ele agora é morto, simplesmente por ser achado fiel diante de Deus. Além disso, notem que o texto irá falar de algumas características que eram próprias de Estevão, e por causa disso ele iria ser perseguido, maltratado e morto por amor a Cristo. É interessante notar, meus irmãos, que os profetas, o próprio Cristo e os apóstolos, após pregarem o verdadeiro evangelho, foram perseguidos e mortos. E não seria agora diferente com Estevão. Após Estevão proclamar o evangelho com fidelidade, ele seria agora alvo daqueles homens perversos. Está diante dos nossos olhos um homem que se levantou e pregou a verdade de Deus, e por causa disso foi morto por amor a Cristo. A história da igreja irá nos mostrar que aqueles que querem viver piedosamente diante de Deus serão perseguidos. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo após instruir ele. Após o apóstolo Paulo passar o bastão a Timóteo, ele vai dizer: Timóteo, seja fiel a Deus. Não dê ouvido e não seja levado pelas paixões mundanas. Mas lembre-se de uma coisa: custará a sua vida viver piedosamente diante de Cristo. Custará a sua vida servir a Cristo. Ora, queridos, quem se levantou contra Estevão para persegui-lo e o matá-lo? Quem foi aqueles homens que se levantaram contra Estevão e pronunciaram falso testemunho contra ele? Nós notamos que aqueles homens não eram ímpios, aparentemente. Não eram homens que estavam fora da igreja, mas eram homens que eram conhecidos pelo seu zelo e pelo conhecimento pela lei. E isso, ao mesmo tempo, é angustiante, meus irmãos. Quando nós olhamos para o texto de Atos 6, quando nós olhamos para o relato desse texto, percebemos que Estevão e o próprio Cristo, ele não foi morto pelos ímpios que não conheciam a Deus, mas ele foi perseguido e morto por aqueles que aparentavam ter zelo pela lei do Senhor, aparentavam conhecer ao Deus de Israel. A verdade bíblica, como nós temos visto domingo após domingo, como nós temos visto em nossa própria caminhada cristã, queridos, a verdade bíblica
que a única verdade de Deus, algumas vezes aproxima, mas na maioria das vezes nos afasta. Quando alguém tem um coração disposto a aprender, disposto a ser humilhado pelas Sagradas Escrituras, este alguém se aproxima da verdade, é edificado e tem o seu coração consolado por Cristo. Entretanto, queridos, quando alguém odeia a verdade, quando alguém não está disposto a ouvir Cristo nas Sagradas Escrituras, esse alguém se levantará contra a verdade e se levantará contra aqueles que proclamam o Evangelho de Cristo. Mas por que isso acontece, queridos? Nós percebemos que há sim discordância dentro da igreja visível. Que há aqueles que no pretexto de piedade, que há aqueles que no pretexto de zelo pela lei do Senhor, perseguem aqueles que proclamam fielmente a palavra do nosso Deus. Por que tais homens não amam aquilo que Cristo, aquilo que o seu Criador tem a dizer, aquilo que Cristo revelou à sua igreja? Eles amam conhecer doutrina. Os seus corações amam estudar as Sagradas Escrituras, caminhar pelos caminhos perigosos, pelos caminhos duvidosos, mas eles não têm um coração disposto a ouvir a Cristo. Eles até dizem com as suas bocas, Yahvé, Deus é o meu Salvador, mas eles se esquecem que Cristo é Senhor, e por isso Ele ordena que os seus mandamentos e os seus estatutos sejam obedecidos. Tomem cuidado, queridos. Você pode ser alguém que está na igreja visível. Você pode ser alguém que é membro de uma igreja cristã e genuinamente evangélica, mas possui um coração obstinado a ouvir a Cristo. É por isso que doutrinas como submissão de mulheres aos seus maridos, santificação, a guarda do primeiro dia, como sendo o dia do Senhor, fere tanto ao teu coração, causa repulsa ao teu coração e ódio, porque você não ouve a Cristo. Você não ouve aquilo que o teu Salvador tem a dizer ao teu coração. Você ama a doutrina, mas você não ama ter o teu coração conformado ao Evangelho de Cristo. E sabe qual é o problema com tudo isso, queridos? Não demorará muito para que você esteja, juntamente com os que mataram Estevão, perseguindo e levantando contra aqueles que proclamam fielmente a verdade do Senhor. Você percebe o perigo, meus irmãos? E o quão importante é nós policiarmos os nossos corações. Amemos, meus irmãos, a EBD. Amemos a comunhão dos santos. Mas, acima de tudo, estejamos com os corações dispostos, domingo após domingo, a ouvir ao Cristo e ser conformado ao que Ele diz. Ainda que o meu coração tenha dificuldade de entender certas doutrinas, ainda que aquilo fira ao meu ego, eu devo me calar e ouvir aquilo que Cristo tem a dizer ao meu coração. Porque não fui eu que morri na cruz, mas sim ao meu Salvador. Aqueles homens não puderam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual Estevão pregava. E como consequência, assim como foi com Cristo, assim foi com o nosso irmão na fé, Estevão. Eles o mataram e pronunciaram falsa mentira e falso testemunho para com ele. Quanto a isso, o puritano Thomas Watson afirmou algo que me chamou muito a atenção, justamente essa ideia daqueles que se levantam no pretexto de piedade, mas acusam a igreja do Senhor. Acusam com falsos testemunhos aqueles que falsamente, aqueles levantam falsos testemunhos contra aqueles que proclamam a verdade do Evangelho. O puritano ele vai dizer, nenhuma bajulação, nenhum elogio pode curar uma má consciência, assim como nenhuma difamação pode ferir uma consciência sã. De novo, meus irmãos, nenhum elogio, nenhuma bajulação pode curar uma consciência que está ferida, assim como nenhuma difamação, assim como nenhum falso testemunho pode ferir a consciência daqueles que estão em paz diante do Senhor. Pode ferir a consciência daqueles que estão fielmente proclamando o Evangelho de Deus. Que grande consolo, meus irmãos, é podermos olharmos para Cristo e perceber que, ainda que homens maus se levantem contra a igreja do Senhor, a nossa consciência está em paz diante de Deus. Porque nós estamos obedecendo aquilo que Ele manda a sua igreja fazer, que é sermos achados fiéis. Entretanto, meus irmãos, o texto que nós lemos revelam também a nossa pecaminosidade. Revela por vezes que
a murmuração está no nosso coração, que o descontentamento está em nossa alma, que a inveja ao próximo, que muitas vezes o falso testemunho está em nossas bocas, isso nos leva à condenação. Por isso que eu disse, meus irmãos, não dê ouvido a Satanás ao dizer que um relato como esse, dos diáconos, não tem nada a ver ao teu coração. Tem muito a ver ao teu coração. Porque muitas vezes o descontentamento para com aquilo que Deus tem te dado está muitas vezes prejudicando a igreja do Senhor. E muitas vezes levando você a ter inveja do teu irmão por algo que você não tem. Não cultive um coração como esse, meu irmão. Seja grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem te dado. Louve ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem te dado. Não cultive uma visão elevada de si mesmo, como alguém que diz, não sou digno de estar passando por essa enfermidade, não sou digno de estar passando por essas dificuldades financeiras, mas em tudo renda graças a Deus e diga, Senhor, os meus olhos estão manchados de murmuração. O meu coração não tem conseguido observar aquilo que o Senhor quer instruir ao meu coração. Mas cala a minha alma, para que eu possa ouvir a Cristo. E assim ter o meu coração, aos poucos, lapidado à imagem do meu Redentor. Ouça Cristo, através da palavra do Senhor, meus irmãos. E perceba que, mesmo Ele estando em sua glória, mesmo Ele estando assentado à direita de Deus, Ele se fez homem. Ele encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, para redimir a tua alma, para redimir muitas vezes a tua inconstância em obedecer à lei do Senhor, para redimir muitas vezes o teu coração descontente com aquilo que Deus tem te dado, para redimir muitas vezes a murmuração do teu coração e a inveja para com o teu irmão. Olhe para Cristo e veja aquele que é o verdadeiro diácono por excelência, aquele que amou a sua igreja e deu a sua vida por nós. Ele não veio para ser servido, mas para entregar a sua alma e o seu corpo por amor da nossa igreja, por amor da igreja do Senhor. Olhe para a igreja, olhe para Cristo, meu irmão, e obtenha um consolo para o teu coração. Ainda que textos como esse possam muitas vezes aparentar sem sentido ao nosso coração, quando visto pela ótica do Evangelho, faz todo sentido perceber que o Senhor ainda cuida da sua igreja, através da pregação do Evangelho, e através e por meio das perseguições que nós sofremos. Olhe para Cristo, Ele é o teu consolo, em meus questionamentos, em meio aos descontentamentos com aquilo que o Senhor tem te dado, e também em meio à perseguição que a igreja do Senhor tem servido. Oremos. Pai Celestial, nós pedimos que o Senhor, conforme o nosso coração, aquilo que o Senhor nos exortou nessa manhã, que a murmuração não esteja presente em nossos corações, que a inveja não esteja em nossa alma, mas que o contentamento para com aquilo que o Senhor tem nos dado possa nos conduzir à imagem do nosso Redentor, Jesus Cristo. É no nome dele, ó Pai, que nós oramos. Nos abençoa neste teu dia e nos conforme à imagem dele. Amém.